Glórias a Deus. Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Podemos tomar os vossos assentos, por gentileza. Glória a Deus. Sou grato ao Senhor por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui, nesta amada igreja, para juntos adorar o Senhor, bendizer o seu nome, nesta linda festa com as nossas queridas irmãs. Que Deus possa continuar abençoando esse trabalho, que as irmãs possam continuar com esta graça, adorando e louvando ao nome do Senhor Jesus. Ao pastor Davi Moital, meu amigo, Deus abençoe, pela confiança, pastor, meu carinho, respeito, e é sempre um prazer e uma alegria poder reencontrá-lo e estar com o Senhor aqui, como também nosso amigo, nosso amado irmão Natanael, Deus abençoe, é um prazer, viu? Uma honra estar aqui com os obreiros, os irmãos que estão aqui na nossa retaguarda, e poder rever alguns irmãos aqui também. Queridos irmãos, é notório que este ambiente é gostoso porque a presença do Senhor está na casa. E como é bom poder adorar e glorificar ao nome do Senhor. Eu quero, juntamente com os irmãos, meditar na palavra, no primeiro livro dos Reis, capítulo é o de número 18, versículo é do número 30. Enquanto os irmãos acham, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso irmão evangelista Belarmino, que está conosco, nos acompanhando, fazendo companhia. Minha esposa não pôde estar conosco devido ao meu filho que estuda, mas o Senhor preparou o companheiro para estar aqui juntamente conosco. Deus abençoe. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo é o de número 30, que nos diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez o rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. Fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fizeste todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor. Glórias a Deus. Até aqui. Graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho uma grande preocupação e quando vou ministrar, pedi para o Senhor uma palavra da parte dele. E eu me lembro que a primeira vez que eu estive aqui em um congresso ministrando, o Senhor me deu uma palavra e a mensagem era do cego de Jericó. E até esses dias eu fiz menção desse episódio aqui. E eu falei: Senhor, eu vou pregar o cego de Jericó. Os irmãos vão falar: nossa, mas o cego de Jericó, palavra para iniciante, né? Mensageiro. E aí eu disse assim: Jesus mandou eu pregar cego de Jericó, eu vou pregar cego de Jericó, e pronto, acabou. E aquele dia, irmãos, eu comecei a pregar aqui, no meio da mensagem,
Eu disse que Jesus parou e mandou chamar. E eu estava no meio da mensagem ainda, e a mensagem parou ali. Porque eu me lembro que a primeira vida veio para frente, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, se eu não me engano foi 10 ou 11 vidas aqui. E eu falei, não precisa mais pregar. Eu lembro que eu olhei para o pastor Davi Moitava, ele falou em língua, eu falei, pronto, acabou. Essa é a preocupação que eu tenho. Sabe por quê, irmão? Eu não conheço o teu coração, mas o dono desta obra conhece. Aí eu estou pedindo para o Senhor uma mensagem, uma palavra para transmitir nesta noite. Foi lido o tema lá em Atos dos Apóstolos, eu falando, Senhor, dá-me uma palavra. E o Espírito Santo vem e ministra o meu coração sobre Elias. Aí as irmãs vêm aqui, cantam o primeiro hino dizendo sobre Elias. É Jesus na casa, aleluia. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos voltar um pouco para entender aquilo que está se passando no capítulo de número 18. Quando olhamos para o capítulo 16, nós vamos encontrar a narrativa dizendo que Acabe assume o governo da nação de Israel e, por sua vez, ele vai fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O texto vai dizer que ele foi um dos piores reis que existiu na nação de Israel. Razão pela qual, ao invés de ele honrar aquilo que o Senhor confiou em suas mãos, Acabe agora, ele vai se voltar contra o Senhor, provocando com as suas atitudes ao Senhor Todo-Poderoso. Ele vai se casar com Jezabel, mulher idólatra, que servia a Baal. E como se não bastasse isso, ele vai se voltar e adorar a Baal, e vai levantar altares sobre o seu reinado, para adoração a Baal. Deixou de cultuar ao Deus de Israel, e voltou-se para cultuar a Baal. Ao invés de Acabe reinar debaixo da proteção e da bênção de Deus, ele vai se voltar contra Deus, e agora vai adorar a Baal, vai criar um altar, vai levantar bosques para Baal, e fazer com que todo o povo se volte para a adoração a Baal. A nação de Israel está totalmente corrompida por causa do rei, por causa de Acabe. Mas em toda a história da Bíblia, sempre quando a nação ou um rei se voltava contra Deus, virava as costas para Deus, sempre houve na história os remanescentes fiéis. Sempre houve em toda a história de Israel aqueles que não se curvaram diante de deuses ou altares que eram levantados para deuses. Sempre na história, meus irmãos, tem os remanescentes fiéis que guardam o coração e continua servindo ao Deus vivo, adorando, glorificando ao Deus verdadeiro. Aleluia. Quando olhamos para o capítulo de número 17, a narrativa do texto, e eu chamo a sua atenção, diz assim, que vai se apresentar a Acabe, um certo homem, chamado Elias, tisbita, se apresenta até Acabe, até então, anônimo. Não se ouve falar de Elias, não se ouve falar dele, da onde, como ele surgiu no cenário. Mas no capítulo 17, tem um homem que está diante de Acabe, que não está concordando com as suas atitudes, e tem uma palavra da parte de Deus para ele. E quando Acabe recebe Elias, a mensagem que Elias tinha para Acabe não era a mensagem que iria massagear o seu ego, não era a mensagem do vai nesta tua força, não era a mensagem o Senhor vai ser com você,
Porque Acabe está acostumado com profetas que bajulam ele. Acabe está acostumado com profetas que colocam a mão sobre ele, diz: pode ir, a vitória é sua. Há um grupo, irmãos, que está acostumado com a mensagem do receba. Há um grupo que está acostumado com a mensagem do toma posse. Mas Deus levantou os remanescentes fiéis, que pregam a verdade, que proferem a verdade, doa quem doer. Aleluia. Há um grupo aqui nesta noite de irmãs e irmãos que não está preocupado, aleluia, para quem é a mensagem, está preocupado quem mandou entregar a mensagem. E quem mandou entregar a mensagem, minha irmã, foi Deus. Então não se cale, aleluia. Orabacanda, alabachura, bacanda, alabacai. Aleluia. Ainda tem aquelas irmãs, orai, candou, assé, que o Espírito Santo levanta para bradar na igreja e para entregar, aleluia, os mistérios. E assim diz o Espírito Santo para a tua vida: não te cales, mas fala tudo que eu colocar na tua boca. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto aqui algo da parte de Deus muito forte. Deus vai começar a te usar novamente. Há um renovo da parte do Senhor aqui. Há pessoas que eram usadas por Deus, aleluia, e já não deixa mais o Espírito Santo tomar. Mas nesta noite o Espírito Santo está sobre ti e dizendo: dá liberdade, porque eu vou usar a tua boca. Aleluia, glória a Deus. Acabe vai receber Elias. Só que quando Acabe recebe Elias, ele já começa a mensagem dizendo assim, ó: vive, ó rei. Aleluia. Capítulo 17, irmãos, ele diz: vive o Senhor, Deus de Israel. E aqui eu acho lindo, irmãos: perante cuja face estou. Aleluia. Tu vai entender o tema com isso aqui que eu estou pregando nesta noite. Elias chega diante de Acabe. Acabe diz: quem é esse moço? Falar comigo. E ele permite. E a forma que ele se apresenta é: vive o Senhor Deus, em cuja face eu estou. Aleluia. Pega aí, irmão, agora. Aleluia. Elias não apareceu do nada não, irmão. Porque para Deus usar alguém, não é simplesmente assim: bora, vai usar. Não. Elias está dizendo: eu estou face a face com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Vou melhorar, irmão, vou melhorar. Elias está dizendo assim: eu oro, eu falo com Deus. Deus conhece a minha voz, Acabe. Aleluia. Quer pregar, mas não fala com Deus. Quer louvar, mas não fala com Deus. Quer profetizar, mas não tem relacionamento com Deus. Mas Elias está dizendo: eu tenho relacionamento com Deus. Ô Acabe, tu não me conhece aqui, mas o Deus a qual eu sirvo me conhece lá em cima no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Acabe está dizendo assim: eu não te vi nas redes sociais, se fosse hoje. Eu não te vi na mídia. Eu não te vi por aí nos outdoor. E se eu fosse Elias, irmão, imagine Elias dizendo: mesmo, viu não? E aí, eu vou repetir para tu, rei: vive o Senhor Deus, em cuja face eu estou. Tu não me vê em nenhum lugar desse, mas Deus vê quando eu dobro o joelho e oro. Me ajuda, irmão, me ajuda, aleluia. Tu não me vê em nenhum lugar desse, aleluia. Tu não conhece o meu nome, não sou famoso, mas quando eu falo, Ele ouve a minha voz, rei.
Aleluia. Será que quando você ora, Deus escuta a tua oração? Será que Deus conhece a tua voz, minha irmã? Obreiro na minha retaguarda, será que o Senhor conhece a tua voz, o som da tua voz quando você fala com Ele? Ô jovem, será que Deus ouve a tua voz? Elias está dizendo, não cheguei aqui ontem não, eu tenho um relacionamento com Deus, eu converso com Deus e Ele que me mandou aqui, eu estou na presença dEle. Aleluia. A temática é, irmãos, eles estavam unânimes, orando, buscando ao Senhor. Em Atos capítulo 1, eles estão reunidos, Jesus foi para o céu, mas eles estão reunidos dizendo, nós vamos orar. Se a gente não orar, a promessa não vai cumprir. Se a gente não buscar, não adianta, a gente precisa orar. Ele disse que vai derramar o Espírito Santo. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou falar com o Senhor. Ô irmã, funciona quando a gente ora para um propósito. Já volto aqui para Elias, irmãos, mas os apóstolos estão reunidos com propósito. Qual é o propósito? Aguardar a promessa. Quem ora com propósito, recebe da parte de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha na vida de quem não tem propósito. Mas se você tem propósito, há um Deus que está trabalhando ao teu favor. Há um Deus que peleja a tua causa. Há um Deus que entra com providência. Enquanto você vai adorando aqui, Deus já está bradando lá. Enquanto você vai falando com Ele aqui, Ele está entregando a providência lá. Quem ora com propósito, recebe da parte de Deus. Há alguém clamando com propósito aqui nesta noite. Tem alguém adorando aqui com propósito, aleluia. Tem alguém que pode adorar com propósito aqui nesta noite. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, aleluia. Aleluia, glória. Aleluia, glória a Deus. Aí Elias, quando aparece, irmãos, ele está dizendo, não, eu estou face a face. Ô irmão, quando a gente está face a face com o Senhor, na presença dEle, a gente fica corajoso. Fica ou não fica? Tu sai marchando, minha irmã. Tu vai dizendo, enfermidade não vai me deter. Problema não vai me deter. Circunstância não vai me parar. Aleluia. Oh, glória. Não, esse problema para o meu Deus é nada, porque está na presença dEle. Irmão, vem comigo, minha irmã. Davi está maior do que Golias. Aleluia. Não, pastor, o texto diz que Davi era pequeno aos olhos dos homens, mas Davi, irmão, está cheio da plenitude da presença do Senhor. Davi está olhando para Golias e vendo pequeno. Quem anda na presença do Senhor não vê problema grande, mas vê aquilo que Deus pode fazer. Aleluia. Quem está na presença do Senhor, Golias é pequeno. Tu já entendeu, minha irmã? Quem está na presença dele, o problema é nada. Oh, coragem do céu. Oh, coragem do céu. Aleluia. Oh, rabachura bacana, rabacá. Aleluia. Quem está na presença dele, irmão, não está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Está preocupado com agora. Ele mandou você falar, fale. Ele mandou você pregar, pregue. Ele mandou você orar, ore. Aleluia. E aí, pastor? E aí que enquanto você vai fazendo para ele, ele vai cuidar de tudo. Eu estou dizendo que Jesus está dando coragem aqui nesta noite. Tem gente que está muito preocupado, mas o Senhor vai te dar coragem para você se levantar e marchar nesta terra, e você vai ver o que Deus vai fazer. E eu tenho uma palavra para os obreiros que estão na minha retaguarda. Há obreiros preocupados como vai ser, e o Senhor está dizendo, só se levanta e tenha coragem, porque sou eu que vou bradar. Aleluia, aleluia.
aleluia. Será que Deus pode contar com você nesta noite? Aleluia. Minha irmã, será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode usar a tua vida? Será que Deus pode usar você, jovem? Será que Deus pode te usar? Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Receba essa graça nesta noite, aleluia, oh, glória. Tu está na presença dele, tu vai sair daqui, aleluia, marchando. Não, vai bradando, irmã, dizendo: eu estou na presença dele, eu estou na presença, eu estou na presença, aleluia. Aragachu, toma, Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia. Pode adorar, irmão, daqui a pouco eu volto a pregar, aleluia, pode adorar Jesus. Oh, Espírito Santo, o Espírito do Senhor te dará ousadia, aleluia. Quem ora recebe do Senhor ousadia, quem ora recebe do Senhor autoridade, quem ora recebe do Senhor coragem, aleluia. Quer ver o medo ir embora? Comece a orar. Quer ver o temor ir embora? Comece a orar, aleluia. Quer ver as coisas parecerem, aleluia, voltar, irmãos, do tamanho certo, pequeno, não grande, do jeito que parece. Na tua cabeça, ore, aleluia, porque quando você vai orando, você vai recebendo a presença, a graça do Senhor, e vai contemplando a grandeza dele. Ô irmã, lembra quando você era pequeno? Lembra quando você era pequeno, meu irmão? Quem é que não pegava na mão do pai, irmãos? Eu tenho meu pai, um negão, grandão, altão, mais alto que eu pegava na mão dele quando era pequeno. Diz: agora vem, eu estou com meu pai. A igreja não é diferente, a igreja tem o pai, e ele é maior, aleluia. Ele pega na tua mão e diz: caminha. Aleluia, tu não estás só. Tu não estás sozinho, tu tem um pai que vai ao teu lado. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se tu fizer aquilo que Deus quer, está na presença dele, ele vai cuidar de você. Elias profetiza, diz assim: Acabe, não vai haver chuva na terra, segundo a minha palavra. Deus está olhando do céu e dizendo: isso, entregou tudo o que eu queria. Pode sair daí, Elias. O irmão dizer uma coisa: você não precisa enfeitar não, só entrega aquilo que Deus manda. Não precisa fazer graça não, só entrega aquilo que Deus manda. Não tenta aparecer não, é a palavra. Eu vou aproveitar o gancho, irmão. Tenta aparecer não, fazer bonitinho não, só aquilo que Deus mandar e pronto. É a palavra que realiza a obra, não é você, não sou eu, mas é a palavra que atua, aleluia. E Deus não vai honrar Elias não, irmãos. Deus vai honrar a palavra dele, porque Deus não está preocupado em honrar homem, Deus está preocupado em honrar a palavra dele, aleluia. Enquanto a gente prega a palavra dele, irmãos, ele honra, é a palavra, aleluia. Ele só disse: não vai haver chuva, e acabou, virou as costas e foi embora, irmão, não ficou enfeitando não. Deus disse: agora pode ir para o Ribeiro de Querite e fica lá. Vem comigo, irmã. Ribeiro de Querite. Deus falou: tem água para tu lá. Aleluia. E agora, Elias, só desce. Tem água para tu. Eu não vou ordenar não, eu já ordenei aos corvos que te sustente.
Ô Elias, o que tu fez para ter tanto cuidado assim? O que tu fez que tu está sendo tão... O que tu fez, pastor Davi Moital, que Deus está cuidando tanto assim? Aleluia. O que tu fez que Deus está cuidando, dizendo assim, a água tu vai beber do ribeiro? Providência minha, diz o Senhor. Os corvos vai te sustentar. O sobrenatural, eu faço como eu quero, diz o Senhor. Da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Mas eu vou cuidar de tudo. O que Elias fez? Só falou aquilo que Deus mandou e pronto. Só faz aquilo que Deus está mandando e você vai ver Ele cuidando da tua casa, Ele cuidando da tua família, Ele cuidando da tua vida. Ele não vai deixar faltar nada para você, nada, nada. Aleluia, aleluia. E irmão, Deus usa o improvável para nos abençoar. Porque Deus não falou para Elias assim, não, já tenho preparado um grande empresário para te abençoar. Não, ele pode, mas ele não fez. Ele usa o improvável, irmão. É para Elias entender que é milagre, milagre. Os corvos. Tem um segredo aqui, irmão. Deus vai colocar Elias do tamanho certo. Querido significa colocar do tamanho certo. Deus te coloca lá para te preparar e te colocar do tamanho certo. Tu é crente, irmão, tu já entendeu. Aleluia. Só que Elias tem que ficar todo dia assim, irmão, todo dia assim, olhando para cima. Está na hora. Não, irmão, Elias não está olhando para a direita, para a esquerda, lembrando daquele amigo ou daquela pessoa, não, ele está assim, olhando para o céu. Aleluia. Aí o salmista diz assim, é de lá que vem o teu socorro. Aleluia. É de lá que vai vir o teu socorro, é de lá que vai vir a providência na tua vida. Para de ficar, irmãos, olhando a circunstância ao teu redor. Só faz aquilo que Ele manda e espera, aguarda nele. Aleluia. É dele que vem o socorro para a tua vida. Quando acabar a água do ribeiro, não se preocupe. O Senhor diz assim, Elias, está na hora de levantar e entrar em Sarepta. Vai lá, porque eu já tenho ordenado uma viúva que te sustente. Deus usa o improvável. Uma viúva que te sustente. Deus não falou para ele assim, ó, vá, procura a melhor casa, procura, não, uma viúva. A viúva, irmão, precisava. Agora Elias chega e vê ela apanhando os cavacos para fazer, colocar o fogo, acender o fogo, fazer alguma coisa para ela comer o seu filho. Mas ele disse, ó mulher, aproveita que tu está indo, traz um pouco de água para mim. Quando ela vai, ele diz, não, espera. Traz um bolo para mim. Ô irmã, vem aqui agora comigo. A cabeça da viúva, um bolo. Nem conhece a minha vida. Nem sabe o que eu estou passando. Nem sabe como que está lá em casa. Nem sabe como está a despensa. Aqui, irmão, aqui. Aí ela diz assim, profeta, só tem um tiquinho de farinha, um pouquinho de azeite, até ia fazer, eu e o menino, a gente ia comer e ia morrer. Por quê? Porque não havia chuva sobre a terra. Mulher, faz o seguinte, vai lá e faz primeiro para mim, depois para você e para o teu filho. Eu tenho uma palavra para você, mulher. A farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija também não vai acabar. Irmãos, preste atenção aqui, o profeta está sendo surpreendido.
Deus está dizendo, é ela que eu vou usar para cuidar de você, Elias. É isso daí mesmo, irmão, que Jesus está fazendo. Tem gente que entrou aqui dentro, não está entendendo nada, mas agora você começa a entender por que você está passando por tudo isso. E o Senhor está dizendo, não, só, aleluia, observa como eu vou agir e confia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. E meio em toda aquela situação, Ele ainda está liberando a palavra, dizendo, vai lá e faz primeiro para mim, aleluia. Ela está tomando posse da palavra, irmãos. Ela diz, eu vou fazer conforme a tua palavra. Aí ela vai para o fogão, irmão, e ela começa a fazer. Mas preste atenção no que está sendo pregado. Preste atenção na palavra. Primeiro para o profeta, depois é para você e para o seu filho. É Deus dizendo assim, irmão, profeta é representante de Deus na terra. É Deus dizendo assim, minha irmã, prioridade sou eu. Eu vou repetir, irmão, porque acho que você não entendeu. Sacerdote representa o povo diante de Deus. O profeta representa Deus diante do povo. E ela está diante do profeta e Deus está dizendo assim, ó, primeiro é para o profeta. Deus está dizendo, primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Aleluia. Tu não é nada sem Deus, viu? Tu não pode nada sem Ele. Deus, Ele faz primeiro para mim. Primeiro para mim, aleluia. Deus, mas a minha casa, os meus filhos, primeiro faz para Deus, aleluia. Não é para tu abandonar a tua família, não, não é isso, irmão. Mas o teu coração tem que estar primeiro em Deus. A tua vida tem que estar primeiro em Deus. Ele acima de tudo, aleluia. Será que Deus é prioridade na tua vida nesta noite? Será que Ele é a prioridade da tua vida, da tua família, da tua casa? A mulher está dizendo, eu vou fazer conforme a palavra, aleluia. Se Deus está dizendo que a prioridade tem que ser dele, minha irmã, deixa Ele tomar conta do teu coração. Ele tem que ser a prioridade. Agora fala que Deus é a prioridade, mas não está no momento da oração. Segure e aperta o cinto aí, minha irmã. Não vem para o circo de oração. Só aparece de domingo na igreja e Deus é prioridade. Não consegue se esforçar. Não quer ter compromisso nenhum na igreja. Eu não quero nada. E Deus é a sua prioridade. Não quero me envolver com nada. E Deus é prioridade na tua vida. Não quero saber de obra. E Deus é a tua prioridade. Aleluia. Troca o culto por qualquer coisa, irmão. E Deus é a tua prioridade. Deixa de estar na casa de Deus por qualquer coisinha. Escute, irmãos, Ele ainda continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele ainda continua operando milagre aqui nessa casa. Ele ainda continua curando os enfermos. Aleluia, aleluia. Não é uma dor que vai te tirar da presença dEle, que vai deixar você ficar na tua casa e não vir para a igreja. Mas quando você entra aqui, mesmo com dor, mesmo doendo, a palavra vai adentrando no teu coração. E a palavra nesta noite tem endereço. Enquanto a palavra é liberada, ela faz aquilo que lhe apraz. E eu profetizo e libero a palavra. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para curar. Receba a cura. Receba o milagre em nome de Jesus. Ele ainda continua curando nesta casa. Ele ainda continua operando. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Aleluia, aleluia. Vai queimar agora. Vai queimar agora no teu organismo. Está ardendo agora. Aleluia. O Senhor te cura agora. Aleluia. Alabaçu. Alabacando rebai. Alabacéria.
Se Ele é a tua prioridade nessa noite, adore a Ele. Se Ele é a tua prioridade nessa noite, entrega tudo. Pastor, está difícil lá em casa, mas Ele é a minha prioridade, eu vou entregar tudo. Pastor, está difícil para adorar, mas Ele é a minha prioridade, eu vou deixar tudo de lado e eu vou me render a Ele, eu vou adorar a Ele, eu vou glorificar a Ele. Pastor, está faltando tudo em casa, mas Deus é a minha prioridade. Ah, labachurebe. Tem milagre na casa daquele que Deus é prioridade dele. Tem milagre na casa daquela que Deus é sua prioridade. Ó, irmão, preste atenção numa coisa. A mulher faz primeiro o bolo e entrega o primeiro bolo, irmão, para o profeta. Diz: olha, como o senhor mandou, está aqui. Aí eu penso ela voltando para a cozinha, para o fogão, pegando a caneca e enfiando de novo no pote de farinha. Eu achei uma graça isso, irmão. Último domingo a irmã falou sobre esse texto na igreja. Ela disse assim: eu acho que o pote não ficou nunca cheio até a boca. Nunca ficou cheio até a boca, mas nunca faltou farinha na panela. Você tira e olha para o fundo, ainda tem. Aleluia. Glória. Aleluia. Não vai ficar cheio, mas não vai faltar não, minha irmã. Aleluia. Se Ele é a tua prioridade, não vai faltar nada na tua vida, na tua casa. Ele é a prioridade. Tem azeite na botija ainda, aleluia. Ainda tem azeite na botija. Ainda tem azeite nessa botija, aleluia. Glória. É Deus mostrando para aquele que faz a vontade dele que quem cuida é Ele. Aleluia. É Deus mostrando para aquele que faz a vontade dele, Ele está cuidando. Mas daqui a pouco, irmãos, Elias estava sendo procurado, mas ele vai voltar. E o povo está tudo cocheando para lá e para cá. Baal é Deus, Baal é Deus. Aí Acabe vem pregando para o povo: não, é Baal mesmo, Baal. Aí Deus fala: Elias, está na hora de voltar. Aí Elias volta. Se lembra, irmão, Elias está face a face com Deus. Não, irmão, Elias não é esses pregador, esses profetas que diz aí por aí, não, irmão. Não, Elias não. Deus está mandando voltar, eu volto. Aí ele diz assim: ei, vem cá, vamos fazer um negócio. Vamos ver quem que é Deus de verdade. Aleluia. Se é Baal ou se é Jeová. Fazer uma cruzada. Qual é o endereço da cruzada? Monte Carmelo. Todo mundo lá. Os profetas de Baal, todo mundo. Sobe. Assim, fazer o seguinte: vamos levantar um altar. Vamos colocar um sacrifício no altar. E aí vocês clamam o Deus de vocês, e eu vou clamar o meu. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aleluia. Vem comigo agora, irmão, olha aqui. Vamos pegar um animal. Vocês pegam um, eu pego o outro. Mas eu quero que dá honra para vocês. Vai primeiro.
Quem está diante da face de Deus, irmão, ainda tira onda. Não, irmão, tem medo não. Diz, não, pode ir. Conheço o meu Deus. Sei quem Ele é. E eu sei quem vai responder. Baal é nada. Pode ir. Vai na frente. E lá vai os profetas de Baal, irmão, na cruzada. Todo mundo olhando, dizendo, é Baal. 3 anos sem chover. Porque Baal era o Deus que controlava a chuva. Ele está dizendo assim, não choveu até agora, faz aí, vamos ver. Irmão, e está lá o sacerdote de Baal, Baal, e clama Baal e nada. Meu irmão, presta atenção. Baal e nada. E dá-lhe levantar a mão, dá-lhe começar a se flagelar, se machucar, se cortar, e Baal nada de responder. Aí Elias, irmão, Elias, grita mais alto. Quem sabe ele está conversando, está ocupado. Quem sabe ele foi viajar. Sabe ele deu uma saída, grita mais alto. Quem tem convicção de quem é Deus, irmão. Meu irmão, eu vejo as irmãs assim no ciclo de oração, irmão. Se eu sentar com cada uma das irmãs, vai ter tanta experiência para contar. Tanta experiência para falar. Depois que terminaram de dar o show deles e nada aconteceu, ele diz assim, minha vez? Posso agora? Obrigado, agora é minha vez. Vem cá, vem perto. Ele diz, não, vem cá, chega perto. Fica longe não, vem para perto. Aí todo mundo se reunindo, irmão, junto. Isso todo mundo perto. Primeira coisa que Elias vai fazer, diz assim, tem uma coisa aqui, que Acabe destruiu, e antes de qualquer coisa, eu preciso consertar esse altar. Aleluia. Se eu não consertar o altar, não vai adiantar. Mas eu vou primeiro aqui consertar o altar, reedificar o altar. Aí está todo mundo olhando. Ô irmã, tem lenha, tem um cordeiro, e ele está dizendo assim, está tudo preparado, mas primeiro é o altar. Eu vou apertar, aleluia. Está tudo bonito, está tudo preparado, a roupa está bonita, o hino já está aí, o músico já está aí, e o altar? Não, irmão, para tu vir comigo no Glória agora, me ajuda. Aleluia. Vamos fazer tudo. Não, primeiro a gente vai reparar o altar. Se não tiver em ordem, não vai adiantar de nada esse sacrifício. Ô, irmão, quem tem altar reparado, quem tem altar tudo pronto, quem tem o altar tudo pronto, pega a oferta, agora pega a oferta e coloca no altar. Pegou os pedaços do cordeiro, colocou no altar, está tudo pronto. Tudo preparado. Ele diz, agora sim, está tudo em ordem. Lenha, coloca a lenha aí, altar precisa ter lenha. Reparar o altar é comigo. Colocar lenha no altar é comigo. Preparar o sacrifício é comigo. E o fogo é com ele. Aleluia, glória. Abachura bacana, arabacá. Aleluia, glória. Está tudo preparado. E agora? Agora que Elias ele vai fazer uma oração. E a oração de Elias é:
Senhor, é eu aqui, Elias. Imagina o Deus, irmão. Elias está chamando. Elias. Não, irmão, presta atenção. O Senhor conhece a voz de Elias. Aleluia. Ele diz: Deus de Abraão, Isaque e Israel. Senhor, Tu és Deus. Mostra para esse povo que o Senhor é Deus. A oração. Responde, Senhor. Aleluia. Responde o meu altar. Glória. Responde o meu altar hoje. Eu entreguei tudo, coloquei tudo nas Tuas mãos. E quando a gente coloca tudo no altar, tudo nas mãos do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou na dependência do Senhor. Eu só peço que o Senhor responda ao meu altar. Aleluia. Está preparado o altar, minha irmã? Está preparado o altar nessa noite? Está preparada a oferta sobre o altar? Aleluia. Levante as suas mãos e diga: Senhor, responde o meu altar. Responde o meu altar. Responde o meu altar. Deus começa a responder altares aqui nessa noite. A tua oração foi ouvida, o teu louvor foi aceito, a tua oferta foi recebida no céu. Deus começa a receber, aleluia, e a responder o seu altar, aleluia. Se coloca em pé, aleluia. Tem fogo descendo sobre o altar, alabachúria bacana. Tem resposta de Deus para a tua oração. Tem resposta de Deus para o teu sacrifício. Deus só responde aonde o altar está em pé. Deus só responde ao altar que tem sacrifício. Deus só responde ao altar que tem lenha. Alguém tem altar em pé nesta noite? Alguém tem sacrifício no altar? Alguém tem lenha no altar? Aleluia. E tem fogo do céu descendo sobre o altar nesta noite. Tem fogo descendo sobre o altar. Aleluia. Fogo significa aprovação. Fogo significa Deus respondendo o clamor. Fogo significa Deus respondendo a oração. Deus viu quando você clamou, minha irmã. Deus viu quando você intercedeu. Deus responde a tua oração, manifestando a glória dele com milagre. Deus responde o teu altar com milagre nesta noite. O Espírito do Senhor está bradando ao meu coração, dizendo: eu respondo com milagre. Aleluia. Oranda la bashura bacanda la bandara bashuri bianda la bahai. La bashuri bicanda la bahai. Deus está derramando fogo sobre o altar. Mas escute-me aqui, irmãos. Elias, ele vai dizer: o povo viu que Deus é Deus, e que Deus responde ao altar. Pastor Davi Moitel, Deus está respondendo ao altar do círculo de oração nesta noite. E assim diz o Senhor: vou eu fazer algo, andarabachuribicanda, no meio das minhas, alacando, algo novo, aleluia, faço eu, anassurecando, alabacanda, um avivamento, porque vou eu usar, vou eu tomar a boca das minhas, vou eu tomar e vou eu distribuir dons sobre as minhas. Hoje eu respondo ao altar. Hoje eu respondo a oração. Hoje eu respondo. Receba avivamento, receba avivamento.
Receba avivamento do Senhor. O Senhor te renova hoje. O Senhor te renova hoje. O Senhor te toma hoje. Batiza com teu Espírito Jesus agora. Batiza Jesus com o Espírito Santo. Batiza Jesus com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor começa a batizar nesta noite. Batiza Jesus com teu Espírito. Deus responde o altar com milagre. Aleluia. Tem milagre no altar. Alabaxou. Erianda labacanda arabassuribianda. Tem milagre no altar. Ai. Tem milagre no teu altar nesta noite. Glória. Aleluia. Os profetas de Baal saem de cena. Elias está dizendo para o moço: sobe no monte e dá uma olhada. Veja se tem milagre chegando. Aleluia. Dá uma olhada e veja se tem milagre chegando. A visão do moço: subiu uma vez, nada. O profeta está dizendo: vai de novo. Vê se tem milagre chegando. Aleluia. 7 vezes subindo no monte. Na 7ª vez ele desce e diz: olha, eu vi. Tem uma nuvem, mas ela é pequena, do tamanho da mão de um homem, irmão. Uma nuvem no céu, do tamanho da mão de um homem. Ele está dizendo: não é nada. Mas agora quem está diante da face de Deus está dizendo: é tudo. Aleluia. O moço está dizendo: é pequeno. Elias está dizendo: é não. Vai lá e avisa para Acabe que ruído há de uma abundante chuva, e manda ele correr, porque está chegando aí. Aleluia. Eu estou escutando o barulho já. Aleluia. Já estou escutando o barulho. Aleluia. É Deus dizendo: eu estou respondendo. Aleluia. O Espírito do Senhor está dizendo ao meu coração assim: ei, diga para a minha igreja. Tem alguém que está dizendo assim: mas é pequeno. Deus está dizendo: não é pequeno. Tu vai ver o que eu vou fazer com isso. Vai ter o culto do testemunho aqui nesta igreja. Aleluia. E alguém vai subir aqui, aleluia, vai dizer: não, pastor, eu achava que não ia dar, mas depois da mensagem eu entendi o que o Senhor estava dizendo. Parecia que era pequeno, mas olha o que o Senhor fez. É a resposta do altar nesta noite aqui. Aleluia. Aleluia. Antes das irmãs adorarem o nome do Senhor, todo mundo junto aqui já se prepare. Aleluia. Mas eu não posso encerrar nesta noite e dizer: ei, quer estar diante da presença de Deus também? Você que está longe da presença de Deus, hoje é noite, vem. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Aleluia. As irmãs se preparem aqui já. Aleluia. Tem alguém para Jesus nesta noite que quer vir para perto do Senhor? O Senhor está dizendo assim: vem. Aleluia. Se você vier, eu te abraço hoje. Aleluia. Tem alguém para Jesus nesta noite? Eu não vou me insistir muito aqui não. Aleluia. Porque as horas já se passaram. Mas se houver alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus, vem, sai do teu lugar e se entrega a Ele aqui nesta noite, porque o Senhor quer salvar a tua alma nesse momento agora. Aleluia. Tem alguém na galeria ou na nave da igreja? Venha, e o Espírito do Senhor vai te abraçar. Ou você se distanciou, foi para longe da presença do Senhor, mas hoje o Senhor quer te trazer para perto. Se houver alguém, venha correndo, e o Senhor vai te abraçar. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. As irmãs podem adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh Jesus, tem milagre no arraial. Eu vou repetir, irmão, tem milagre no altar nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Ai, a sério.